Eu quero deixar por último um testemunho aqui. Um testemunho, né? É um testemunho de gratidão. Ontem nós tivemos o resultado aí de um julgamento. Julgamento que envolve um ex-presidente. E tem muito a ver com a minha história. Eu fui funcionária da Caixa, né? Por 30 anos. E fui responsável por um processo de mitigação de risco. Infelizmente, as coisas não correram como deveriam e eu acabei pedindo demissão da empresa. Eu fui lá e pedi demissão, mas existe todo um processo por trás disso, uma manipulação mental, uma pressão gigantesca, porque é muito grande. E naquela época era o governo Dilma, nada aconteceu comigo. Assim, eu fui pedir demissão achando que as coisas iam melhorar e elas não melhoraram. Mas eu não sabia o que eu ainda ia passar. Eu ia passar por coisas muito piores. Durante o governo Dilma nada aconteceu comigo, dessas coisas piores. Veio o governo Temer, nada aconteceu comigo. Eu ainda não tinha pedido demissão. Eu estava afastada por acidente de trabalho. Mas em 2019, quando o novo governo assumiu, uma das coisas que ele falou é que no governo dele não havia corrupção. Eu não me esqueço disso. E eu não quero aqui puxar mais nenhum tipo de perseguição para cima de mim, porque hoje eu entendo, tenho muita clareza onde eu entrei sem saber. E eu sou muito pequena, não tenho como sair do país, eu não tenho recursos financeiros para sair do país, nada disso. Mas eu comecei a passar por uma perseguição extremamente gigante por pessoas poderosas e muito fortemente pelo meu mental, através de práticas que eu chamo de gaslighting. Eu quero ainda escrever muito sobre isso. E um dia, num consultório de uma psicóloga, ela falou para mim: o sistema, ele está em todo lugar. Ele está no seu e-mail, ele está nas suas redes sociais, ele sabe tudo. Então, você vai viver a partir de agora a sua vida da forma que der. E eu entendi que não existia corrupção no governo dele, porque ele simplesmente abafava quem visse as corrupções. Porque a minha antiga empregadora é muito ligada ao governo. E ontem, eu passei por muita coisa. E nesse período de tempo eu tive num centro e eu conversei eu tenho um guia que é o seu Zé Pilintra da Calunga. E ele falou pra mim que eu passaria. E eu até conversei com ele esses dias, falei: seu Zé, se eu sabia que eu ia passar, por que o senhor não me tirou disso? Por que o senhor não me livrou? Mas enfim, eu tinha que passar. Para quem acredita, Deus tinha falado comigo lá em Brasília que ele estava cansado de tanta podridão, que as narinas dele estavam fedendo. E ele falou comigo que se aquelas pessoas que estavam praticando o que não deveriam fossem para a direita, eu deveria ir para a esquerda. Se eles fossem para cima, eu deveria ir para baixo. E a coisa de 6 meses atrás, ou mais um pouco, Deus falou comigo que ele mandaria um vento muito grande e impetuoso para essa situação. E ele tiraria muita coisa do lugar e ele resolveria muita coisa. Porque agora, quem está praticando a justiça não é quem vocês estão vendo ali, não. É Deus. E quando eu vi o tamanho da pena, que eu sei que não vai ficar nisso, né? Deve ser reduzido, não sei como funciona. 27 anos e 3 meses. 2 e 7 é 9. 9 é fim de ciclo.
3 é Deus purinho. E 11, ontem foi 11/9. 11 é o meu número de missão. Eu tenho uma missão espiritual muito grande. Então, eu quero falar para vocês que ai daquele que toca no ungido de Deus. Ai daquele que tenta ir contra a palavra de Deus. Ai daquele que pega a palavra de Deus, seja ela sendo proferida numa egrégora evangélica, católica, quimbanda, umbanda, onde for, porque todas são de Deus. Ai daquele que faz isso e usa contra qualquer pessoa que seja da humanidade, até contra essas pessoas que participaram desse movimento e participam sorrateiramente, silenciosamente. Deus não gosta de quem zomba dele. E ontem eu vi que o que Deus falou comigo e que eu falei através de uma profecia foi cumprido. Ai daquele que zomba de Deus. Os lugares onde Deus é cultuado são santos. Então, os púlpitos das igrejas são santos. As pessoas que sentam ali, elas precisam ser respeitadas. Cada uma, é uma alma que está buscando a Deus. E as pessoas que estão ali na frente, falando de Deus, sabe qual é a função delas? É promover a fé no coração de cada uma das pessoas. Porque Deus trabalha através da fé. Você precisa de acreditar, confiar, e depois é que você vai ter. Você pode procurar isso na palavra inteirinha. Faça-se conforme a sua fé. A sua fé te salvou. Então, a gente não zomba de Deus. A gente não brinca com Deus. E uma das práticas gaslighting que eles fizeram contra mim foi tentar me provar, e eu já contei isso aqui no canal, foi tentar me provar que Deus havia me excluído. E durante muito tempo, como eu tinha uma ferida da rejeição, durante muito tempo aquilo ressoou dentro de mim com muita dor. E eles foram mastigando essa prática que está dentro desse sistema e é muito velada. E eu pedi a Deus para colocar luz sobre ela, para que todas as pessoas percebam, todas do mundo, do universo, percebam essa prática. E até que um dia veio para mim um versículo e eu lembrei que quando Jesus ele veio ao mundo, ele não veio pelo fulano ou pelo ciclano, ele não veio pelos mais abastados, ele não veio pelos menos abastados ou pelos medianos, ele veio por todos, até por aquele que ainda não nasceu. Então, você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas não brinca com Deus. Deus falou exatamente o que ele ia fazer e ele fez. E não tem para onde correr. E o vento vai continuar. Porque agora é Deus trazendo a justiça dele. Quem ele vai usar, os órgãos que ele vai usar, eu não sei. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus que um dia subiu num púlpito de uma igreja lá em Brasília para dar um testemunho, é o Deus que está fazendo todo esse movimento. Esse vento que vai continuar acontecendo. Gente, vocês podem fazer tudo na vida de vocês, mas não zombem de Deus. E nem coloquem uma coleira no pescoço de Deus, como se ele fosse o cachorrinho de estimação de vocês, e vocês pudessem levar para um lado, para o outro. Não existe meu Deus, existe Deus, o todo. Ele é dono da própria vontade e ele observa tudo. E quando chega a hora dele executar a justiça, ele executa. Ele é Deus de misericórdia, mas ele é também Deus de justiça. Quando ele mandou o dilúvio, ele sabia que um monte de corpo ia boiar na água, porque muitas pessoas morreram, bebês, jovens, adultos. Muita gente morreu. Ele sabia que isso ia acontecer, porque ele é atemporal, ele não é preso ao tempo como nós, ele já sabia. Mas mesmo assim ele fez. Ele se arrependeu. Ele falou que depois ele se arrependeu, ele sente
E tanto ele sente, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, antes dele chegar lá, as irmãs de Lázaro procuraram Jesus, encontraram ele pelo caminho, contaram para ele que o amigo dele, que o amigo dele, Lázaro, havia morrido. Ele chorou, mas ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou. Então, de Deus a gente não zomba, não zomba. E tudo que eu passei porque eu cumpri os manuais normativos da empresa e porque eu fiz o certo. Eu nem sabia do que era um sistema. Um dia falaram para mim assim: a gente não brinca com o sistema. Hoje eu vejo que o sistema fecha tudo para você. E ele é tão poderoso que se ele quiser matar uma nação de fome, ele mata. Mas o Deus é maior. Deus, ele é maior que tudo isso. E eu vou continuar acreditando nisso. E eu vou continuar confiando nisso. E ontem foi a resposta de Deus para mim. A profecia que ele me deu. O que ele me falou lá em Brasília. E eu glorifico a Deus através desse vídeo. Que eu não sei se vai chegar para uma pessoa, ou para 2 pessoas, ou para ninguém. Mas eu deixo aqui a minha gratidão a Deus, a minha reverência a Ele, sabendo que é Ele que está por trás de tudo isso. Porque junto com esse governo anterior veio um ódio, veio uma raiva, veio o que é pobre ficou muito mais pobre, o que é rico ficou muito mais rico. Veio uma divisão de águas que não foi Deus que fez. Não foi Deus que fez. Então, de Deus a gente não zomba. Vocês podem não acreditar, mas não ousem zombar nunca na vida de vocês. Nunca. Nunca mesmo. Independente do poder que vocês tenham, independente da classe social que vocês vivam, não zombem de Deus. Não zombem. Encham um potinho de misericórdia, fazendo coisas que são agradáveis aos olhos de Deus, para quando vocês errarem e precisarem de misericórdia, vocês terem e não passarem pela justiça de Deus. Ontem foi pura justiça de Deus, mas ainda vai continuar, tem mais, porque Deus não parou ainda, Deus só começou. E eu não tenho uma outorga de Deus, eu estou falando o que Ele me mostrou. E o que aconteceu aumentou muito mais a minha fé para continuar caminhando nessa terra, sabendo que a gente aqui é finito, nós somos finitos, e nada vai ser levado conosco, nada, a não ser as nossas atitudes e a repercussão delas na nossa vida. Eu quero dar um exemplo. O INSS me negou o direito de deixar de pagar imposto de renda, um direito que eu tenho pelo diagnóstico que eu tenho, mieloma múltiplo. Eu tive que recorrer à justiça, está lá. E tem um monte de gente tendo que recorrer à justiça, não sou só eu. Eles me negaram esse direito. Eu pude recorrer à justiça e eu estou conseguindo ir levando minha vida enquanto isso. Mas um rapaz, ele já numa situação bastante difícil, pai de família, ele se acidentou. E ele teve o auxílio acidente dele negado. Ele não viu outra solução, a não ser se enforcar. Então, eu deixo sempre aqui material para a gente seguir em frente, desamarrar as nossas ataduras e para a gente poder fluir. E eu quero que o dinheiro flua na minha vida, porque no tempo que eu trabalhei na Caixa, eu tinha um bom salário, eu tinha um bom padrão de vida. E eu deixei direitos para trás, me tiraram direitos. E abafaram o que eu quis mostrar, não por maldade, não por derrubar uma empresa, mas pela minha própria obrigação, porque eu respondo diante do Tribunal de Contas por 20 anos. Eu ainda tenho mais 10 anos que eu posso ser questionada a qualquer momento. E pela minha fé, principalmente pela minha fé em Deus. E então, infelizmente, a gente passa por situações assim, mas eu nunca imaginei. E eu não desejo para ninguém o que eu passei. E eu sei que eu não sou a única, porque é um povo que está treinadinho no mal que eles fazem.
eles são treinados. A forma como eles agem, eles não deixam vestígios. Eles trabalham no mental, no subconsciente, eles leem seu rosto. Eles sabem como eles devem fazer o que eles fazem. Mas ontem eu vi que Deus já tinha me falado do vento. Eu não fico acompanhando as notícias mesmo porque é uma vibração muito baixa e eu preciso de vibrações altas. Mas eu fui muito humilhada, muito mesmo. E ontem eu vi a justiça de Deus sendo feita. Gente, de Deus não se zomba. A gente não deve zombar de Deus nunca, em situação nenhuma. Mesmo que a sua fé seja nenhuma, não zombe de Deus. De Deus não se zomba. E zombar aqui é pegar qualquer coisa que seja dele e usar a seu favor. É achar que o todo é seu Deus. Quem existe na terra, na face da terra ou fora dela, que possa ser maior do que aquele que tudo fez? Não existe. Então o vento vai continuar. Eu espero, e eu tenho pedido a Deus, que esse vento, que continua movimentando tudo, para colocar tudo no lugar, dissolva e dissipa esse ódio. E eu tenho muita fé que tudo que eu perdi vai voltar para mim, em termos de dinheiro, de saúde, de alguma forma, vai voltar para minha vida. E que esse povo que faz parte desse sistema, que eu falo que vendeu sua alma, porque quando a gente morre, o que cabe dentro do caixão, gente? No do meu irmão, ele não pôde usar nenhuma roupa. Então, é um vídeo um pouco pesado, mas é um vídeo que eu glorifico a Deus. E não tô querendo aqui criar polêmica, mas eu preciso de deixar aqui não a minha opinião, mas um testemunho de fé e de agradecimento a Deus. Porque Ele foi comigo, Ele honrou a palavra dEle comigo. E Ele que me sustenta em pé, já era para eu estar morta. Eu passei por muita coisa, eu passei por muita pressão, muita mesmo. E esse Deus maravilhoso, que me honrou, apesar de ter permitido que eu passasse por tudo, que me honrou exatamente no dia do meu número de missão, 11, colocando um fim nessa situação. Ele é Deus que a gente deve respeitar. Cuidado quando você pega as orações e ora a Deus como se você dono dele fosse. E os interesses que você tem com Deus. Você tem que ser como criança. Você tem que ter um coração puro para chegar diante de Deus. Não queira colocar Deus nas suas tretas. Não queira colocar Deus nas suas vinganças, nos seus ódios, nas suas raivas. Mas você pode chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou sentindo ódio, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo falta de perdão, está difícil para mim perdoar, me ajuda. Ele vai entender, porque ele já sabe o que você está sentindo. Ele vai te entender e ele vai te ajudar. Mas Deus, eu quero que o Senhor acabe com aquela pessoa, porque ela acabou comigo. Deus, destrói aquela pessoa, porque ela é da Umbanda e eu sou da cristã e o Senhor é maior que isso. Não. Cuidado, gente. De Deus não se zomba. Olha quem chegou. Girassol. 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 Girassol, fala bom dia. Fala. Então é isso. Eu honro e glorifico o meu Deus. Ou melhor, eu honro e glorifico a Deus, ao todo, ao poderoso, que honrou a minha fé, que me abençoou enquanto eu andava pelo vale da sombra da morte, em todos os sentidos, e que é aquele que vai me devolver tudo o que tiraram de mim, por eu ter sido honesta, por eu ter cumprido o meu trabalho. E eu peço muito a Deus, e eu profetizo, que tudo que está por trás disso aí apareça, a verdade apareça. A verdade nua e crua apareça. E que as pessoas tenham a oportunidade de se arrepender. E que as pessoas tenham a oportunidade de trilhar novos caminhos.
caminhos de paz, de luz, e que ninguém nunca mais tenha que passar pelo que eu passei, por ter feito o certo. E é em nome de Jesus que eu falo isso, gente. E eu sei que Ele vai me ouvir, que Ele já me ouviu, e Ele já me falou que não termina aqui não, vai continuar. E isso eu não tô querendo criar polêmica com ninguém. Mas de Deus a gente não zomba. Não se esqueçam, a gente não zomba.